Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez nós vamos conversar com Karine Borges. Ela participou do nosso dossiê número 121 sobre capitalismo consciente. Karine, seja muito bem-vinda a esse nosso papo e gratidão pela sua participação no nosso dossiê. Eu que agradeço, Luciano. Estou muito feliz de poder compartilhar. Foi um convite assim que eu não sei nem descrever a tamanha felicidade de falar, né, sobre o tema que eu trouxe, que é a liderança consciente, né? Então, assim, estou muito feliz. Obrigada mesmo por esse espaço. Maravilha. Muito bom. Como você é novata aqui na revista e nos nossos vídeos, a gente tem um ritual aqui, né? Todos os nossos vídeos com os nossos autores começam com uma pergunta. E eu sempre gosto de frisar que essa pergunta é muito simples, portanto, a resposta também é simples. Está preparada? Sempre. Karine, quem é você? Eu sou uma apaixonada por liderança, por líderes, por negócios. Acho que é isso que me resume muito. Sou apaixonada por liderança. Tudo bem, fora ser uma apaixonada, mas você não me respondeu. Quem é você? Eu sou uma líder que trabalho com marketing, experiência do consumidor e desenvolvimento de lideranças humanas e centradas no cliente, né? Então, esse é o meu papel, minha rotina fora do capitalismo consciente, né? E eu tenho essa missão muito forte de realmente transformar o coração e os resultados dos negócios. Então, assim, eu estou sempre acompanhando líderes, desenvolvendo equipes e negócios para atingir aí a máxima performance, mas a partir aí realmente de um negócio que tenha um olhar profundo, né, e realmente comprometido aí com o consumidor e com as partes envolvidas de um negócio. Então, por isso, uma líder apaixonada. Muito bem, Karine, você me falou mais um pouco da tua vida profissional, mas eu e quem está nos ouvindo aqui continua curioso. Karine, quem é você? Quem sou eu? Ai, meu Deus, então vamos para o âmbito pessoal. Quem é você é pessoal. Você achou que a Bom, pergunta era fácil? eu sou uma mulher de 39 anos, mãe de um menininho de 9 anos, o Arthur. Sou uma workaholic, sou uma mulher intensa, faço milhares de coisas, assim, não digo que ao mesmo tempo, mas sou intensa. As pessoas me descrevem como intensa, porque realmente tudo que eu vou fazer eu me dedico muito, eu sou uma pessoa muito persistente. E sou muito sistemática. Eu acho que duas coisas que me definem muito é a intensidade e ser sistemática, né? Muito organizada, muito processual, né? Então, assim, a Karine, ela é esse ser humano que gosta muito de olhar para as pessoas além daquela faixa, assim, né? Daquilo que ela transcende, olhar com o coração. O meu valor principal é a compaixão, e é um valor assim que até de eu falar para você aqui, Luciano, explode dentro de mim, porque realmente eu olho para seres humanos, para pessoas e que têm motivos diversos para fazer o que fazem, como fazem, do jeito que fazem, e eu gosto de olhar para eles na sua integridade, sabe? Então, sou uma mulher, mãe, apaixonada por pessoas, intensa e muito organizada. Agora sim, agora deu para entender melhor quem é você. E isso fez uma coerência muito grande com o seu artigo. Karine escreveu um artigo no nosso dossiê com um título muito lindo que chama Lidere como um jardineiro. Então, esse seu artigo ele fala muito sobre a liderança consciente. E nesse nosso bate-papo aqui, como ele está dentro do dossiê sobre capitalismo consciente, você é líder do capitalismo consciente em Cuiabá, vai ser muito legal a gente conseguir fazer um link dessas coisas, né? Que para muita gente não cola, né? Então, assim, eu tenho recebido uma série de comentários, né, falando sobre capitalismo consciente, mas consciente combina com o capitalismo, e aí tem a questão da liderança e a liderança consciente. Então, esse papo aqui vai ser muito legal. Eu queria começar com a primeira frase que você coloca no teu artigo, que você diz assim:
Um líder consciente nasce assim, consciente? E aí você conta que no programa de TV te perguntaram isso, e aí você ficou pensando na vida. Então, como é que é? Olha, foi uma pergunta delicada. Inclusive, eu voltei nesse programa e Hum, eu falei para o repórter, eu falei assim, olha, essa pergunta mexeu hum, comigo, né? Porque realmente faz a gente olhar muito para dentro da gente, né? No artigo eu explano isso de uma maneira que a gente tem que olhar da seguinte forma. É a mesma coisa que eu falar assim, o dom a gente não desenvolve, um talento a gente não desenvolve, então quer dizer que o líder não pode ser desenvolvido? Ele pode, né? Mas é claro que quando existe ali uma base familiar que coopere, uma cultura que coopere, né? Um contato com a espiritualidade, são coisas que contribuem para que você consiga, enquanto líder, né? Ou seja, estando à frente de outras pessoas, né? Você tem esse olhar humano, compreensível, para que você possa ajudar outras pessoas a crescerem, né? Porque um negócio nada mais é do que um organismo feito de uhum, pessoas. E se eu não for capaz, enquanto líder, né, de olhar para essas pessoas, mas olhar de verdadeiramente, olhar para as pessoas, né, como é que eu vou ajudá-las a crescer, né, ajudá-las a desenvolver? Então, assim, sim, ter uma base é importante, mas o líder, quando ele tem uma base, olha só, Luciano, mas hum, ele não quer liderar, ele não quer, porque tem que querer. O que eu ouço, essa semana, inclusive, eu ouvi, gente, é muito cansativo, quanta sobrecarga. Por que tudo é a gente? E existe um contraponto, porque quando líder, pensa assim, é porque você ainda não está conseguindo olhar com o olhar de leveza que a liderança tem. uhum, Que olhar de leveza que é esse que a liderança pode ter? Quando ela olha para as pessoas, não no sentido tipo, olha, eu sou responsável por você, mas não, eu posso ajudar você a crescer e você vai ajudar o nosso negócio a crescer, né? Então, quando eu olho com esse olhar de que o que eu faço, sim, é uma responsabilidade muito grande, com certeza. Mas eu quero que o meu negócio, de fato, as pessoas se desenvolvam, as coisas aconteçam, que os colaboradores estejam engajados, que o cliente sinta que o meu negócio ele é diferente. Eu preciso querer muito, eu preciso ser intenso, né? Eu preciso ter um sorriso no rosto apesar das dificuldades, eu preciso saber superar os desafios com mais inteligência do que me abater mais facilmente, né? E tudo isso a gente precisa desse olhar para pessoas, uhum. sabe? Então esse querer, ele é muito importante, Luciano. Se eu tiver só a minha base, mas eu não querer de verdade, cuidar de pessoas, ajudar pessoas, fazer com que os meus clientes sejam realmente acolhidos na minha empresa, que os colaboradores sintam que aquele lugar ali é um lugar que eles estão bem, que eles vão poder viver ali 8 horas do dia deles, 10 horas do dia deles bem. Eu não tô fazendo a minha parte enquanto líder, né? Uhum, Então, ele precisa querer muito, né? legal. E no seu artigo, você até conta um pouco da experiência que você teve trabalhando junto com o seu pai, e você fecha esse parágrafo com uma frase forte, né? Você fala assim, cara, era como morrer um pouquinho a cada dia, né? Então, aquele esquema da pessoa que tem aquele paradigma do comando e controle, né? Mas era o que ele sabia fazer, né? É, Mas isso foi muito interessante, porque você aprendeu muito ali, né? muito, muito. De fato, assim, meu pai, assim, ele era um cara muito especial, assim, fora o trabalho, um cara, assim, alegre, feliz, que ajuda todo mundo, preocupado com todo mundo, mas não Mas, pode tocar no bolso, não pode tocar no bolso, não pode fugir do controle dele, do jeito dele. E tá tudo bem também, tem muitas questões culturais aí que estão sim. dentro dele, né? Uhum, E para a família é muito difícil. Eu acredito que muitas empresas familiares têm essa dificuldade, né? E eu achei importante para mim, enquanto líder, né, falar para outros líderes que podem estar passando também por isso, podem viver isso, né? O quanto é difícil viver o comando e controle, tipo assim, olha,
é só do meu jeito, se não for do meu jeito, não vai estar legal. uhum, Eu ouço muito, sabe, Luciana, no sentido assim, cara, se essa pessoa ela não fizer do jeitinho que eu tô falando, o resultado não vai ser o mesmo. uhum, Mas, na verdade, isso é o perfeccionismo que toma é, conta da gente, né? uhum, As pessoas, elas são perfeitamente capazes, quando a gente sabe direcionar elas, delas fazerem do jeito delas e alcançar os mesmos resultados ou até resultados melhores, né? Então, eu quis trazer esse exemplo, foi realmente um exemplo assim, que eu pensei muito, devo ou não uhum. devo, devo ou não devo. E eu trouxe porque foi muito forte para mim Sim. e eu precisei me libertar daquilo, né? Eu não trabalhei depois com meu pai, eu trabalhei um tempo, porque não dava, era Sim. um conflito cultural da minha base e que não convergia com os meus, com o meu jeito de ser, com o meu jeito, com a Uhum, minha visão, né? Eu vim uhum. de uma outra época, né? Então não convergia. Então eu precisei ali, né, construir um novo ciclo. E olha que interessante, recentemente, dentro do grupo de recursos humanos, eu joguei uma enquete perguntando que temas eles gostariam que fossem trabalhados dentro da empresa deles. Coloquei a questão de conflitos, de liderança de uma maneira light, e tinha um item que era trabalhar líderes autoritários para uma conscientização, para uma liderança humanizada. 90%. 90% foi em cima desse item. Então, assim, a liderança autoritária ainda é uma coisa muito forte dentro da nossa cultura, seja da pequena empresa às grandes multinacionais. A gente que está dentro de grandes empresas, a gente vê, né, que o discurso é um, mas a prática é outra. E conversando com outras autoras, até de outros dossiês, uma frase que é muito dita, né, é a seguinte: o fulano está dando resultado, então deixa ele lá. Apesar do mal que ele causa às pessoas, mas ele está dando resultado. Então, essa mentalidade é que tem que mudar, tanto no campo da liderança humanizada e consciente, como para o capitalismo consciente, não é? E olha só que ponto interessante, vou fazer um gancho com o que você me perguntou lá no início, né? Capitalismo consciente, como assim, né? Será que isso gera resultado? Essa mesma pessoa que falou para você, olha, se fulano está dando resultado, vamos deixar lá do jeito que ele está, talvez ele não esteja pensando quanto esse líder está deixando de dar mais resultados por, por conta do jeito dele ser. Uhum, Está olhando, e agora eu te pergunto, o que é resultado? Como é que você está medindo esse resultado? Você está medindo esse resultado pelo número de vendas? Você está medindo esse resultado pelo quanto tempo o seu cliente está perpetuando no seu negócio? Está medindo esse resultado por quanto esse seu negócio de fato está crescendo ao longo dos anos? Você está medindo esse líder pelo quanto os colaboradores estão permanecendo dentro dessa organização, como você está medindo esse resultado, né? uhum. Então, muitas vezes o que acontece é a forma que a gente está medindo isso, o impacto que isso está gerando na longevidade do negócio. E quando a gente Exatamente. fala de capitalismo consciente, a gente está pensando como é que a gente gera resultados e grandes resultados no longo prazo, né? Porque Uhum, quando a gente fala, por exemplo, de turnover, né? Empresas que têm líderes que são muito comando e controle, normalmente têm taxas altas de turnover em colaboradores. O quanto que isso gera de custo? Será que está fazendo uma conexão? Estou gerando muitas vendas, mas também estou gerando uma despesa enorme de uhum, turnover. Quanto que isso está chocando, né? é. Acho que a gente tem que parar e começar a analisar o contexto geral da onde essa pessoa ela está presente, né? O quanto ela está impactando. E quando se fala em turnover, né, muita gente pensa só num bolo de um número, mas quando você tem um turnover elevado devido a lideranças autoritárias que fazem até bullying emocional e coisa e tal, as pessoas mais maduras é que saem. As pessoas mais maduras é que falam, não, eu me recoloco fácil lá fora. As menos maduras, as pessoas mais dependentes, são as pessoas que ficam. Então, isso vai enfraquecendo a própria cultura da empresa e o próprio desempenho geral, né?
E não, e isso é muito ruim para a organização em vários Com certeza. aspectos, mas eu acho que um deles é muito grande e que pouco se olha é sobre os advogados da marca. Se uma marca ela tem dificuldade de atrair talentos, atrair pessoas qualificadas, pessoas boas, Uhum. que convirjam os seus valores com os valores da organização, é porque lá fora, aqueles colaboradores que não tiveram uma boa experiência também estão falando da sua má experiência lá fora. Assim como o cliente que teve uma má experiência fala para mais 10 lá fora e 10 que não vão Exatamente. comprar dessa organização. Então, isso impacta indiretamente e diretamente na organização, porque ela não consegue se desenvolver. Como é que uma organização se desenvolve se ela não cresce seu número de colaboradores, sua estrutura, né, a sua mão de obra, a sua qualificação, né? Uhum. Complicado. É legal. Você até cita uma frase, né, do Raj Sisodia, não sei se é assim que fala o nome dele direito. Raj Raj, Sisodia. Raj Sisodia. E ele diz assim, né, que o líder que você é passa pela pessoa que você é. Então, uma tecla que a gente bate tanto, né, que é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, né, e não é só fazer um curso de técnicas de liderança, tem nada a ver com técnica, tem a ver com a pessoa que você é, os valores que você tem, as crenças que você tem. De fato, sabe? Quando você cuida de você, você se lidera, você aprende a liderar o próximo, né? Tanto que um Uhum, dos pilares que a gente trabalha dentro da liderança é a autoliderança, né? O se uhum, liderar. Como que eu estou capaz de gerir a minha inteligência emocional, de lidar com problemas, de lidar com mudanças, de lidar com dificuldades, de lidar com coisas que não saem do jeito que eu gostaria que saísse. Será que eu lido de uma forma realmente explosiva, onde eu ataco todo mundo, ou será que eu entendo que eu sou essa pessoa e que às vezes eu preciso de 5 minutos ali quietinho, respirando fundo, para eu poder administrar melhor as minhas decisões e tomar melhores decisões. Então, quando eu começo a entender como eu reajo às situações do meu dia, e uhum. eu aprendo como eu reajo, eu lido com o que eu reajo para eu poder ser um melhor líder, né? E cada um tem o seu jeito, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, só que eu tenho consciência disso. E eu sei o tanto que isso impacta nos meus liderados, né? Muitos deles acham, por exemplo, que eles nunca que eu fico muito distante deles, sabe? Uhum. Que eu sou tão perfeccionista que eles não vão conseguir ali fazer o que eu faço naquele ponto. Então, isso se torna difícil de delegar. Isso é uma coisa ruim minha. Mas eu aprendi que as pessoas, elas não vão fazer como eu faço, mas elas têm capacidade para atingir resultados melhores do que dos que eu consigo. Então, enquanto líder, né, eu aprendi a ver beleza, entender as minhas fragilidades, reconhecer as minhas fragilidades e me apoiar naquilo que eu não sou boa em outras pessoas que sabem ser melhor do que eu dentro da minha equipe. Então, aquelas pessoas que não são tão perfeccionistas, mas sabem me ouvir, vão saber fazer, né, com qualidade, né, e vão atingir os bons resultados. Então, a gente aprender consigo é uma coisa muito, muito, muito importante para que a gente possa liderar aí com melhor excelência, melhores resultados, com certeza. Legal. E você, no seu artigo, você conta a história de um líder que você conheceu, que quando tinha que tomar uma decisão e não sabia o que fazer, ele ia cuidar do jardim, e aí vem o título do seu artigo. Conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Então, esse líder, ele é um líder incrível. Hoje ele já, infelizmente, ele está aposentado, né? Hum, Ele é um líder real. Ele é um líder que ele me ensinou, por exemplo, a cultivar orquídeas, né? Então, assim, ele é um líder incrível, um líder assim que pulso firme, que ele, desde quando eu conheci ele, ele era um cara sério, né? Um cara assim que transmitia realmente uma sabedoria muito grande. Mas quando eu descobri que ele ia para o jardim para podar as plantas, para cultivar, cuidar, né, das flores, né, que aquilo ali era a válvula de escape dele, para que ele pudesse, a partir dali,
ele entender como lidar com o ser humano. Uma vez ele pegou, só para você ter ideia, uma orquídea, me deu na mão assim, e falou assim para mim: você tem que conversar com ela, Karine, e você tem que perguntar para ela onde ela quer ficar. Quando você é capaz de ter um contato assim tão íntimo com uma flor, com uma planta, você deposita nela aquele sentimento de compaixão, de cuidado que transcende, sabe, todas as outras coisas, todas as outras energias negativas que a gente carrega, sabe? E aí, quando você vai lá de novo para dentro da empresa, você vai olhar para esse mesmo ser humano que às vezes não fez daquele jeitinho ou que não conseguiu cumprir da forma como foi planejado, e você vai olhar para ele com o mesmo cuidado e vai falar assim, né? O que que não encaixou, né? O que que não deu certo, né? O que que aconteceu? E aquele olhar de compreensão que a gente precisa olhar para a pessoa e ouvir. Então, assim, esse exercício que esse líder tem, sabe, Luciano, de olhar para a plantinha e ouvir a planta. Olha só que exercício, você fala assim, cara, esse cara é maluco. E, gente, eu tô falando de um líder de uma corporação grande. Ele falar para mim, para eu ouvir a plantinha, né? Tem que ter muita sensibilidade. Mas o que eu quero trazer, o que eu quis trazer no artigo sobre isso? É que cada líder vai encontrar um jeito, uma válvula de escape, uma forma de ler a si mesmo, ler o que está acontecendo dentro dele, o que está fazendo com que ele, de repente, tome atitudes precipitadas, né, e tudo mais, e que isso possa implicar nos resultados da organização. E ele está ganhando uma oportunidade que eu falo assim, que é incrível, de ouvir o que está acontecendo e moldar e dar recursos, sabe? Para que esse colaborador ele cresça, ele se desenvolva e ele se sinta mais útil e ele cresça. E isso, ele fazer ele crescer, ele se sentir útil, ele vai se tornar um colaborador mais feliz, ele vai se sentir pertencente à organização. E acho que quando a gente se sente pertencente a algo, a gente se doa cada vez mais. Com E certeza. aí eu tenho colaboradores muito mais produtivos, muito mais engajados e que entregam além do que ele está ali para entregar. Né? Então, entender, né? E aí cada um vai encontrar a sua maneira. Tem gente que vai parar 5 minutos só para respirar, tem gente que vai ali para fora do escritório tomar um arzinho, tem gente que vai meditar, cada um vai ter um jeito de fazer isso. Está gostando desse vídeo? Esse é o momento de você deixar um like, inscrever-se no nosso canal e recomendar o nosso vídeo, compartilhá-lo com amigos e amigas que possam se beneficiar dele. Continue assistindo. Exato. Essa sua metáfora de trazer lidere como um jardineiro, ela é tão forte, ela é tão bonita, né? Que, como eu te falei, eu estou aqui no sítio e minha mãe gostava muito daqui. E eu lembro dela falando, por exemplo, tipo assim, essa planta gostou muito daqui, aquela planta ela não se deu bem aqui. E fazendo esse paralelo de plantas e pessoas, né? Como é raro você ver um líder perguntando para uma pessoa: você gosta de trabalhar aqui nesse departamento? Você quer ir para outro lugar? Onde é o seu lugar? Né? Que essa mobilidade interna ainda é truncada. E as pessoas têm medo de falar que eu estou em marketing, mas eu queria ir para finanças ou vice-versa, com medo de ser mandado embora. Então, assim, como é vital ter esse líder com essa visão ampliada, né? Isso aí uma troca que muitas vezes líderes têm uma dificuldade muito grande de se demonstrarem vulneráveis, né? Então, quando a gente se demonstra vulnerável, por exemplo, olha, eu sou muito perfeccionista, essa é uma dificuldade minha, sabe? E eu não quero que isso te limite. Quando eu me abro para falar de uma vulnerabilidade, de algo meu, algo que aconteceu comigo, como, por exemplo, eu relatei com o meu pai, eu abro as portas para que as pessoas também se identifiquem comigo e se abram para mim. Então, a gente poder criar esse elo com as pessoas é algo assim fundamental para que a gente possa utilizar esse recurso que é o ser humano dentro de uma organização tão importante
para a gente utilizar o que há de melhor nele, né? E então, assim, realmente, assim, ouvir as pessoas é fundamental. Incrível isso. É, é muito, muito lindo a gente pensar como que as coisas poderiam ser diferentes, né? Então, assim, vamos começar a juntar as duas coisas, esse líder consciente e um capitalismo migrando para um capitalismo consciente. Hoje, eu vi recentemente uma pesquisa feita com grandes empresas, onde o resultado dizia que 60% dos RHs não se sentem estratégicos. Então, assim, há 20 anos que se fala em RH estratégico, né? Mas isso é muito mais blá, blá, blá do que de fato. O que para você, como você está dentro desse movimento de uma maneira muito forte, o que para você está faltando para que o RH realmente seja considerado estratégico pelas altas lideranças? Na verdade, muita falta de conhecimento, né? Aquilo, as decisões que você não toma é por falta de conhecimento, sabe? Uhum, Então, o RH ele ainda é visto como uma área de contratação e demissão. uhum, Então, assim, olha que triste, né? Você contrata pessoas, você é contratado para contratar pessoas e para mandar embora pessoas. Você não é contratado para fazer aquilo que de fato você deveria fazer, que era cuidar das pessoas. uhum, É cuidar, é desenvolver, é ajudar as pessoas com que elas ganhem as melhores produtividades, estejam melhores dentro da organização. Então, assim, muitas empresas, muitas mesmo, eu faço pesquisa com empresários, muitos não têm um departamento para isso, não contratam uhum, profissionais e depois reclamam que os colaboradores são desengajados. Como é que eu retenho talento? Mas eu não tenho nenhuma área para cuidar das pessoas. Eu não consigo olhar para o meu colaborador como um ser humano mesmo, na sua integridade, com as suas uhum, necessidades. Entende? Como é que eu vou criar um RH que seja e que realmente traga todos esse amparato para dentro da minha organização? Então, o que falta para dentro da organização é um líder capaz de olhar para as pessoas e uhum. entender que a sua organização ela só vai crescer se as pessoas crescerem. E para pessoas crescerem, a gente precisa cuidar delas, né? Então, se hoje muitas empresas não têm uma área de RH, porque está faltando líderes com olhar humano, com olhar para as pessoas mesmo. É a minha É, visão. uhum. E o que você pode nos contar sobre esse caminho que o capitalismo consciente ele está fazendo, né? Vocês acabaram de completar também 10 anos, né? Quais são os resultados reais em empresas que vocês já têm visto, né? De cases, né? Então, aqui, eu vou falar aqui pela minha região de Cuiabá, né? Cuiabá, Mato Grosso, é uma região com capitalismo extremamente tradicional. Eu acho, Uhum, assim, que é uma das regiões do Brasil com mais dificuldade da gente introduzir o capitalismo consciente, né? Mas eu percebo que, pouco a pouco, a gente vai falando e as coisas vão fazendo sentido, né? O que a gente não pode é dissociar e romantizar, né? uhum, Que isso é só uma filosofia. É óbvio, é uma mudança de uhum, mentalidade. Nós vivemos séculos com o capitalismo tradicional e querer agora simplesmente fazer com que tudo mude é muito delicado. Então, assim, hoje a gente tem algumas empresas que já estão dentro do nosso rol e que já conseguiram olhar de uma forma mais estratégica para a sua atuação. Óbvio que é preciso, antes, né, de olhar para essa visão estratégica, ter uma transformação interior, com certeza. Mas eu falo assim, que eu trabalho com experiência do cliente, né? Como é que a gente chama a atenção dos líderes, dos C-levels, para dizer, olha, vocês precisam olhar para os clientes antes de olhar para vendas, antes de olhar para resultados. Vocês precisam olhar, cuidar dos clientes. Quando a gente fala do que ele deixa de ganhar. Então, o que você deixa de crescer? O resultado que você deixa de conquistar? Porque, por exemplo, quando você deixa de cuidar das pessoas, você deixa de ganhar produtividade, você acaba perdendo muito dinheiro, não por não só vender, não vender, mas também por as pessoas não darem o melhor delas ou não estarem com a sua organização. Então, assim,
é um trabalho que as empresas que estão percebendo que o cuidado ele é importante para manter a longevidade dos negócios, elas estão sintonizando melhores com isso, criando metas que são particulares delas para medir esse trato, esse cuidado, o quanto os valores, a cultura está sendo desenvolvida dentro da organização e o quanto isso está refletindo. Então, por exemplo, hoje nós temos um escritório de advocacia que hoje mede o quanto que eles estão realmente consumindo de energia e o como eles podem retribuir para o meio ambiente. Isso, eles já entenderam que, por mais ser um prestador de serviço, eles geram impacto na sua cadeia, eles geram impacto no seu meio ambiente. Então, hoje eles já olham para os seus stakeholders, como, por exemplo, né? Eu poderia só olhar para o meu cliente, porque o cliente é o principal, o cliente é o que traz lucro, mas e se eu olhar para a minha cadeia, por exemplo, o acadêmico, né, a parte de ensino, o que está faltando na parte de ensino e que está dificultando toda a minha cadeia de entrega para esse meu cliente? O que eu preciso olhar para o meu colaborador? O que eu preciso olhar para a parte jurídica, né, da minha região e que está impactando aí, por exemplo, a OAB no caso deles, e que impacta toda a minha entrega? Então, é muito importante que a gente consiga ter esse olhar sistêmico, que essa é a proposta do capitalismo consciente, ter esse olhar do todo da organização e do impacto que ela gera nas pessoas, no meio ambiente e para ela mesma, né, com o objetivo de entender como é que todos esses recursos podem ser utilizados para que eu possa crescer o meu negócio, mas não só crescer sozinha, crescer Uhum. com todos. Tem um outro caso, por exemplo, de uma organização da indústria têxtil, né? E essa empresa, o que acontece? O líder entendeu que ele não poderia continuar sendo a mesma organização, como muitas que tem por aí, gerando lixo que ele gera, né? E da mesma forma como as outras geram, poderia continuar sendo a mesma organização que os outros, porque ele entendeu que, poxa, aquilo ali está impactando muito o ambiente e o mundo que ele está gerando. Então, o que ele fez? Ele foi olhar para as pessoas que estão envolvidas na sua cadeia, né? Aí ele olhou a comunidade aonde produz o algodão, aonde retira o algodão, que transforma o algodão em tecido. Aí ele olhou para dentro da sua organização, aonde que eu estou dispersando o meu tecido. E aí o que ele criou? Ele criou um ecossistema, Luciano, aonde ele consegue fazer toda a parte da economia circular. Eu produzo e o lixo meu se transforma em riqueza para dentro da minha organização. Então, todo o tecido, sobras, que antes eram dispersadas de qualquer forma, hoje vão para uma organização local, onde ele educa mulheres, mães daquela comunidade, a terem uma profissão de costureira. Elas pegam esses retalhos, elas produzem novos produtos, esses produtos são vendidos pelo e-commerce da empresa, e o dinheiro é revertido novamente para a organização, para essa organização sem fins lucrativos, onde é revertido em educação, lazer, cultura para a comunidade local. Então, assim, a nossa atuação tem despertado a consciência do que pode ser feito, da importância do impacto de um negócio em todo o ecossistema onde ele está inserido, né? E como, pouco a pouco, a gente pode entender quais práticas a gente pode iniciar para minimizar isso. Porque o grande ponto é, não vou conseguir fazer tudo sozinho e tudo ao mesmo tempo, mas eu posso começar, né? Então, às vezes eu começo ali, e o importante é começar de dentro mesmo, né? Vamos olhar para dentro, o que eu estou fazendo com o meu colaborador, né? Como eu estou olhando aí para a remuneração do meu colaborador, o cuidado da saúde do meu colaborador, né? São coisas pequenas, a produção de papel que eu estou trabalhando, que eu estou utilizando dentro do meu escritório, né? Os descartáveis, né? Então, todo esse olhar interno para o mapeamento de processos, né? De organização da minha governança, são coisas internas, simples, que não exige praticamente recurso financeiro nenhum de investimento. O que exige é uma consciência. Como eu posso ser o melhor negócio para o mundo, né? Para eu poder aí ajudar o mundo a ter aí um futuro melhor aí para as próximas gerações.
Exato. Agora, um momento que é muito interessante para a gente ver se uma empresa realmente comprou a ideia é quando ela entra numa crise. E será que essa empresa já vai fazer um corte de 40% de pessoal, como é muito comum a gente ver, assim, de um dia para o outro, os funcionários chegam lá, os portões estão fechados, né? E aí a gente pensa, ninguém dentro da empresa sabia que esse momento estava chegando? Sim, sabiam. Só que não teve comunicação, não houve uma transparência. Então, esse modelo que a gente está falando implica em você ter uma cumplicidade entre parceiros, que nós já vimos casos também de empresas que entraram em crises e que funcionários aceitaram uma redução salarial, continuando lá. Por quê? Porque eles estavam comprometidos, porque trabalhar lá é bom, eu quero que aqui volte a ser uma empresa boa, eu quero continuar aqui. E se não tem essa parceria, quando o cara vê que a empresa está indo mal, a primeira coisa que ele faz é arrumar a vidinha dele e cair fora. Então, esse jogo ganha-ganha depende da criação desse espírito de confiança, que é uma palavra muito forte também, né? Exato, né? Isso está muito conectado com a cultura da empresa, né? Uhum, Então, assim, a gente vê muitos casos no mercado, por exemplo, aquelas empresas são referências em ESG, mas aí chegou lá no, na questão de divisão de lucros, né? E ali que rompeu tudo, né? E fala assim, logo rompeu dentro de governança todo esse processo. É porque não existia uma cultura forte, uma cultura bem desenvolvida, uma cultura onde os valores de transparência e responsabilidade foram prezados em todas as áreas. Aí, quando a uhum, gente fala de uma cultura de responsabilidade, é o que você falou, né? Faltou comunicação. Isso é muito comum. Se falta comunicação, é porque faltou o valor de transparência, faltou o valor de responsabilidade. uhum, Isso não foi comunicado. Logo, essa pessoa, naturalmente, ela não sabe do que acontece, o colaborador não sabe o que acontece, ele não sabe como que aquilo que ele faz impacta no todo, né, da organização, ou até mesmo coopera para o todo. Né? Então, é como se fosse assim, tem uma dissociação das duas coisas. Então, quando a uhum, empresa ela não tem uma cultura desenvolvida, logo a sua governança ela não consegue ser íntegra. Ela não consegue ser íntegra naquilo que ela promete, naquilo que ela coloca nos seus processos, né? Então, assim, uma cultura responsável, ela antevê, ela, ela não uhum. tem medo de se expor, não Exato. tem medo de compartilhar e de Uhum, falar: olha, gente, vamos parar aqui, os nossos resultados esse mês foram esses. Quantas organizações fazem isso? Não, imagina, vou falar do meu lucro. Para quê? Para daí eles quererem que eu aumente o salário? exato. Essa é uma cultura aonde eu ainda olho para o capitalismo tradicional. Uhum, Só eu ganho. Só eu cresço. Eu, enquanto dono da organização, eu, enquanto acionista. Agora, quando eu não tenho medo de compartilhar, de falar quais são os ganhos da organização, é porque eu realmente quero e desejo que todos cresçam junto. Quando eu não tenho medo de falar, olha, nós tivemos uma queda brusca aqui de vendas e as coisas não estão indo bem, né? E por que isso está acontecendo? Está acontecendo por causa disso, por causa daquilo, nós estamos olhando para o mercado, né? Então, quando não tem essa parceria, dificilmente, quando está lá na frente numa crise, vai haver uma parceria. uhum, Né? Porque se é, você pensou de forma egoísta, uhum, egocêntrica o tempo todo, agora você quer cobrar do colaborador que ele compreenda o que você está vivendo, é muito exato. difícil, né? É. Eu acho que foi hoje de manhã, ou foi ontem, que eu estava vindo no rádio, que o CEO da Americanas finalmente veio a público dizendo que realmente houve corrupção na empresa, que até então era uma inconsistência no balanço. E o interessante é que os três donos bilionários não sabiam de nada. Essas coisas que saem na imprensa atrapalham, às vezes, o trabalho de vocês nessa questão de como que empresários e acionistas têm uma grande responsabilidade e eles não estão cumprindo com essa responsabilidade? Eu acho assim que quando a empresa ela é de verdade,
né? Então, assim, ela conta histórias de verdade, ela não tem por que ter medo de nada, Uhum. entende? Então, a verdade, ela sempre vem à tona, né? Então, a verdade, ela é o princípio de tudo. Então, assim, se em algum momento houve uma inconsistência e isso caiu na boca da empresa, por quê? Porque é uma empresa de capital aberto, por exemplo, né? A imprensa vai levar isso à tona, né? É uma coisa natural e que você vai ter que saber lidar, né? E principalmente nesse caso, se houve uma não verdade, porque você vai ter que ser responsável por essa não verdade. Uhum. São os ônus dos valores que você cultivou, dos princípios que você cultivou. Se você está cultivando essa não verdade, quantos de não verdades estão sendo contadas? Exato. Porque as pessoas, elas não fazem as coisas, as pessoas não fazem as coisas por acaso, elas fazem porque elas são inspiradas a fazer. Elas veem exemplo do que pode ser feito. Olha, desse jeitinho que ninguém vai saber. E são dessas coisinhas poucas, bobas, é que vai inspirando as coisas acontecerem dessa forma. Então você pergunta para mim, isso atrapalha? Claro que isso aí ele ganha um tremendo espaço, né? Ela dá voz, assim como o digital, ele dá voz para o cliente, dá voz para o consumidor, mas isso só acontece quando você não sabe. Primeiro, você não soube gerir bem a sua organização com verdade. Então, você está jogando no ventilador, né? E espalhando algo que realmente você é. Esse é o primeiro pressuposto. E o segundo, quando a gente fala assim dessa expansão que a mídia pode dar, também está muito ligado ao como você responde. Se Uhum. você não sabe assumir os seus erros, se você não sabe olhar e falar assim, olha, eu errei, mas eu vou corrigir isso. De que forma? Dessa forma, dessa forma, dessa forma. Qual é novamente, que valor que você está levantando na sua bandeira? Uhum. Agora, eu simplesmente omiti. Eu não estava sabendo de nada. Que valor você está levantando na sua bandeira? Uhum. Que tipo de colaborador você está querendo chamar para levantar essa bandeira com você? É o mesmo Exatamente. que se torna omisso? É o mesmo que diz, eu não sei do que estava acontecendo? Um líder que não sabe o que está acontecendo na própria organização? Eu não Exatamente. estou te julgando, eu estou Uhum. aqui só levantando Uhum. informações do que transparece. Isso Exato. é a verdade que transparece, Luciana. Uhum. Né? Então, assim, ainda que haja mil comissões, conselheiros, outras líderes, né, que possam estar à frente, né, e que façam com que a gente não tome conhecimento de certas coisas, isso ainda não impede de fazer com que a gente haja da forma correta e da forma que realmente seja coerente com os valores que a gente quer plantar. Legal. Então, assim, um líder ele tem que assumir. Ele tem que assumir. Mesmo que, por exemplo, ele não saiba, eu assumo. Eu não sabia e eu vou resolver isso, porque isso não pode voltar a acontecer. Eu acho que é uma questão dos valores que eu estou querendo plantar dentro da minha organização. Legal. Indo para o final do nosso papo, eu queria voltar a falar sobre a questão de liderança, e você coloca um ponto muito interessante que eu já vivenciei muito, que é a questão de ser líder numa organização do terceiro setor, onde você trabalha com voluntários. É uma realidade completamente diferente, né? Eu dei treinamento muitos anos para ONGs, e eles relatavam muito isso, né? Cara, como é difícil liderar uma pessoa que não é meu funcionário, ele está lá porque ele quer. Tá, mas o cara que é empregado também está lá porque ele quer. Só que as realidades são diferentes. É verdade. Assim, uma das coisas que eu pratico muito, e eu acho que isso serve de exemplo total para uma organização, né? Por que eu estou no capitalismo consciente e sou voluntária do movimento capitalismo consciente? É porque eu me identifico com os valores e eu comprei essa causa. E eu me comprometo com isso. Para você falar assim, olha, eu vou liderar voluntários. Toda vez que eu vou fazer uma entrevista para voluntários, para entrar para um determinado vertical de atuação dentro do movimento, toda vez eu pergunto, o que te chamou a atenção no movimento? Por que você quer fazer parte como voluntário? Você já voluntariou? Você sabe o que é voluntariar? É, 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 por que você quer doar o seu tempo? E aí eu ouço.
porque a pessoa aparece diversas pessoas que querem só preencher o currículo, pessoas que, eu quero ser voluntário, mas eu não sei do que se trata essa ONG. Então, assim, da mesma forma que uma Uhum. organização, se chega uma pessoa querendo fazer parte da organização e ela não sabe por que ela não pesquisou minimamente a organização, ela não sabe por que ela está ali, por que ela quer fazer parte daquilo, né? O que é o propósito da organização e por que ela gostou daquilo, daquela organização, não tem identificação de valores. Esse colaborador ele não vai permanecer. É a mesma coisa com o voluntariado. É mais difícil? É mais difícil. Por quê? Porque eu não posso ficar, eu tenho que ser, eu não posso ficar ali no pé da pessoa. Eu não posso ficar cobrando que ela me entregue aquilo no meu tempo, né? Então a gente tem que criar meios, costurar para que essa pessoa ela possa se sentir bem fazendo aquilo que é o bem no tempo que ela tem disponível. Exato. E a gente só faz isso quando a gente tem paixão, Luciano. Uhum. Paixão. Eu tenho uma paixão muito grande. Então, eu busco estar constantemente me reapaixonando por tudo aquilo que eu faço, para que esse voluntário também se sinta apaixonado, conectado, compre a causa, compre o porquê. E eu acho assim que não é um universo muito diferente de uma organização. É Uhum. mais difícil, mas não é muito diferente. E tem muitos ensinamentos É. nisso, sabe? A resiliência que a gente tem que ter para a gente poder administrar o voluntariado. E aí tem uma palavra que é muito forte, né, que é a do compromisso, né? Quando uma pessoa ela é contratada por uma empresa, ela assumiu um compromisso com essa empresa. Então, hoje eu não estou a fim de ir. Se eu não tiver a fim de ir, eu posso até ser mandado embora. Agora, o voluntário não. O voluntário é uma coisa complicada e o pessoal me relatou muito isso, né? Que é mais difícil você encontrar pessoas que têm esse compromisso, falar, não, eu de segunda, quarta e sexta eu vou, e eu sei que contam comigo, né? E não é porque eu não ganho nada que eu simplesmente eu não posso ir. E agora, o líder, ele não pode ser um líder controle autoritário. Esse líder ele tem que ser extremamente humano, extremamente compassivo, envolvente também, e em certos momentos ele tem que botar as coisas no lugar, falar, você pode se comprometer ou não, posso contar com você ou não. Então, é um jardim, né? Ele tem que aprender a cuidar de um jardim diferente do jardim da empresa, né? É um jardim. Tem muitos desabrochares em momentos diferentes, né? E eu acho que é muito desse. Eu acho que é uma forma. Nessa jornada, tenho aprendido muito nisso, né? Uhum, São times diferentes. São times diferentes. E quando você aprende os times de cada pessoa, né? A gente consegue ter uma gestão. Mas, de fato, essa questão do comprometimento é uma coisa que realmente é um trabalho mais difícil, é um trabalho mais que exige mais do líder, né? Então eu tenho que estar realmente muito engajada, mas eu percebo que realmente precisa ser um líder que está muito comprometido para poder fazer com que as outras pessoas estejam mais comprometidas do que o normal, né? uhum, Então, nesse servir aí, o comprometimento meu, né? A minha paixão, a minha forma de fazer as coisas, o meu cuidado tem que inspirar muito para que essas pessoas se mantenham voluntárias, né? Então, isso uhum. realmente é algo que tem sido um exercício de liderança consciente, assim, ao extremo. Legal. E aí, no final do seu artigo, você fala sobre a questão de propósito, né? As empresas têm, algumas empresas que nascem de um propósito, né? A pessoa tem um sonho de fazer um negócio e aquele propósito é a base. Tem outras que não, fulano simplesmente monta uma empresa porque ele quer ganhar dinheiro. E é interessante que muitas vezes essas empresas que nascem do querer ganhar dinheiro, com o tempo ela se conecta com um propósito. É muito interessante isso. E aí eu quero finalizar esse nosso papo com a pergunta que uma menina te fez numa vez que você palestrava, e ela te perguntou como é que eu equilibro propósito e lucro?
Realmente, foi uma pergunta, assim, que a gente nem esperava vir de um aluno de ensino médio, né? Um jovem de 15 anos. Eu falei assim, nossa, uau, que pergunta, né? Que pergunta madura, né? Porque é uma pergunta madura porque muitas pessoas escolhem, né? Ou propósito ou lucro. E, na verdade, essas duas coisas têm que andar juntos, né? A gente tem que entender que o negócio, para ele ser sustentável, ele tem que gerar lucro. Mas vamos fazer uma pergunta bem esclarecedora? A custo de quê ou de quem? Né? O quanto será que eu estou sangrando de outros lados para eu ter este lucro? Uhum, E aí, quando eu entendo que o meu propósito, né, vai além do lucro, é um propósito que tem um contato geral, de alguma forma vai ajudar a curar as pessoas, a cuidar das pessoas, a diminuir as desigualdades. Quando eu entendo que eu tenho um propósito maior, algo que realmente toca o meu coração, que fala, olha, eu vou vender mais hoje porque eu quero ter mais receita para fazer tal coisa, uhum, para eu poder estar mais próximo do meu propósito. Então eu começo a entender, Luciano, que o que eu faço, o vender, o meu marketing, o quanto eu invisto no meu produto, vai me ajudar a alcançar cada vez mais o meu propósito. Eu passo a viver o meu propósito, mesmo que seja pouquinho, mesmo que hoje eu não possa fazer muito, eu vou fazer pouquinho. Então eu vou ganhando força. Esse dinheiro, ele transforma-se em meio e não em fim, sabe? Eu falo, quando a gente só trabalha assim, olha, com o objetivo de metas financeiras, metas financeiras, metas financeiras, a gente alcançou. Que sem graça, gente. Será que é só isso? Esse negócio só surgiu para isso? Mas e agora, quando eu sei que se eu alcanço essa meta, eu vou conseguir estar mais próximo do meu propósito, eu vou conseguir, de repente, trabalhar certas ações dentro da minha organização, eu vou poder olhar para o meu produto de uma maneira mais carinhosa, eu vou olhar para a minha sociedade, para a comunidade, vou poder retribuir de alguma forma, certo? Ou começo a falar assim: olha, eu vou conseguir. Só que é uma balança, né? Lucro e propósito é uma balança. sim, Então, assim, se hoje uma organização não nasce com o propósito dela, ela vai desenvolver o propósito, ele vai sendo uma plantinha que está sendo semeada, né? E aos pouquinhos a gente vai ganhando equilíbrio nas nossas ações. Né? O importante é a gente saber que a gente está indo. Esse é o exato. importante. Maravilha. Karine, para fechar, que dica, que conselho você daria para um líder, ou que está começando a carreira, ou que ele vê, caramba, ela falou tanta coisa legal, eu tenho que despertar para isso. Que dica você daria para essas pessoas? Olha, eu acho assim que depois de tantos contatos com tantos líderes, assim, eu até fiz um evento ano passado que chamava Lidere é o líder da nova economia. Eu conversei com dois grandes líderes regionais e muitas coisas eles falaram assim, olha, para eu poder estar bem, eu preciso cuidar de mim. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar das outras pessoas? Então, a dica que eu deixo é cuide de você. Primeira coisa, olhe para você, porque você não vai conseguir olhar para as outras pessoas se você não tiver um olhar cuidadoso com você mesmo, sabe? Então, como é que tá aí o teu coração? Como é que tá a tua espiritualidade? Isso não tem nada a ver com religião. Sua Uhum. espiritualidade, o seu contato, o que você acredita, né? Você está cuidando disso? Você está tirando um tempo para isso? Você com a sua família, você com você mesmo, você com a sua saúde. Isso não é balela. Isso não é balela. Para eu ter uma alta performance, eu preciso estar bem. Se eu não estou bem, eu não vou refletir coisas boas. Eu não vou ter um toque bom para fora, sabe? Então, primeira coisa de tudo, se eu puder dizer assim, olha, eu quero partir de um princípio, autoconhecimento, cuide de você, tenha um ritual. Porque você fala assim, olha, você ser comprometido com outras coisas, você tem que ser comprometido com você, sabe? Então, cuide-se primeiro para depois cuidar do próximo. Então, eu acho que Isso esse daí. é o ponto principal. Maravilha, Karine. Pessoal, eu conversei aqui com Karine Borges, que participou do nosso dossiê
edição 121, sobre capitalismo consciente. Leia o artigo dela na íntegra, acessando revistacoachingbrasil.com.br. Quer acessar todas as nossas edições que fizemos ao longo desses 10 anos, 121 edições? Torne-se assinante premium, se acessa tudo e você tem a oportunidade de se autodesenvolver tremendamente. Gratidão, Karine, pela sua participação. Eu que agradeço, Gratidão. Luciano, pela oportunidade mais uma vez, viu? E, pessoal, muito obrigada. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.